Dando introdução ao tema da Revolução Cubana, esta foi feita por um movimento guerrilheiro que derrubou o governo de Fulgêncio Batista. Ocorreu em 1959, na qual a ilha caribenha se associou à União Soviética. Agora, no contexto histórico, a independência de Cuba foi conseguida através das guerras entre os Estados Unidos e a Espanha, na qual em 1898 a Espanha perdeu e os Estados Unidos começou a ter uma certa influência na ilha de Cuba. E para consolidar essa influência, o Senado americano aprovou o projeto de Oliver Platt, na qual obrigava os cubanos a adicionarem à sua Constituição a Emenda Platt, que, resumindo, dava aos norte-americanos o direito de intervir na política de Cuba caso houvesse uma estabilidade nesse meio. Com isso, iniciou-se a tutela político, econômica e militar dos Estados Unidos sobre Cuba, na qual em 1903 houve a concessão de um território localizado em Guantánamo de 117 quilômetros quadrados para os Estados Unidos, na qual neste território seriam construídas uma base naval e uma prisão regional. Vale citar que em 1950 a economia de Cuba baseava-se exclusivamente na produção de açúcar, na qual os Estados Unidos detinha 35% dos capitais no meio de produção. E quais foram as causas dessa revolução? Bom, em 1952, um ex-sargento que havia governado a ilha anteriormente, chamado Fulgêncio Batista, através de um golpe de Estado que foi apoiado pelos Estados Unidos, voltou ao poder de Cuba. E nesse seu governo foi instalado uma corrupção e violência. Em julho de 1953, os setores democráticos, sob liderança de Fidel Castro, se uniram contra a influência dos Estados Unidos em Cuba e também contra o governo de Batista. Com o intuito de derrotá-los, cerca de 165 homens foram em um ataque suicida contra o quartel de Moncada, em Santiago de Cuba, na qual eles perderam e a maioria desses homens foram mortos. Fidel foi condenado a 15 anos de prisão, mas conseguiu a anistia, saindo em 1955 e exilado no México. Olá, aqui é o Everton. E decorrente de alguns problemas, não foi possível a gravação do vídeo. É por isso que só vai estar o áudio, mas não vamos deixar disso nos abalar e vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre a tomada de poder em Havana. E do México, Fidel Castro, ele organizou um grupo de guerrilheiros que teve apoio tanto de voluntários como de revolucionários, como seu irmão Raul, também teve apoio do Ernesto Che Guevara e de Camilo Cienfuegos. E isso lá em 1956, que foi desembarcado em Cuba a bordo do iate Graham, depois do primeiro combate com as tropas do governo. Os sobreviventes eles se esconderam na selva de Sierra Mestra. Ali, esse grupo ele teve, podemos dizer que ele cresceu bem rapidamente, no caso com o apoio dos camponeses. Então, as ideias do Fidel Castro até lá eram as de um democrata. Somente mais tarde ele abraçaria o marxismo. Aí, já em 1958, percebendo que a ditadura de Fulgêncio Batista estava para ruir, os Estados Unidos da América suspenderam seu apoio militar ao governo cubano. E eles preferiram manipular a liderança da revolução que estava crescendo. E então, no 1º de janeiro de 1959, após sucessivas vitórias militares e a ocupação de várias cidades povoadas, Guevara e Camilo Cienfuegos, eles entraram em Havana. Então, Fulgêncio Batista foge de avião para a República Dominicana e Fidel, ele chega na capital no dia 8 de janeiro, sendo recebido com grande manifestação popular. Já então, houve a invasão da Baía dos Porcos, que num discurso em 1961, precisamente no dia 16 de abril, Fidel Castro, ele anunciou
ao mundo que Cuba passaria a ser, dali em diante, um país socialista. E já no dia seguinte, a ilha é invadida pelo sul, mais precisamente na Baía dos Porcos, por exilados cubanos, que haviam sido treinados pela CIA. E essa ação, ela tinha total apoio do recém-imposado presidente americano, mas não contava com o apoio do exército americano. E, derrotado pelos cubanos, a maioria dos invasores se rendeu e, no caso, foi presa e executada. Contudo, Castro fez um acordo com as empresas americanas e, em troca de investimentos, parte deles pôde, no caso, voltar aos Estados Unidos. Meio que foi uma trégua para a vida deles, resumidamente. Oi, meu nome é Aline e eu vou falar um pouco sobre as consequências da Revolução Cubana. Uma das principais medidas do governo revolucionário foi expropriar os bens dos cidadãos americanos e cubanos, que eles acabaram deixando a Ilha da Revolução. Além disso, algumas medidas elas foram tomadas durante o século 60 por aí. Em 1961, os Estados Unidos ele rompe relações diplomáticas com a Cuba. Já no ano seguinte, que é em 1962, em plena Guerra Fria, Cuba ela é expulsa das organizações dos Estados americanos. Já em 1965, Fidel Castro ele funda o Partido Comunista Cubano, que no caso é o PCC. E isolada, por último, a Cuba ela passa a receber ajuda financeira da URSS. A Revolução Cubana e sua virada ao socialismo ela incendiou o mundo na década de 60. Com o sucesso da Revolução, a esquerda latino-americana ela passou a acreditar que seria possível chegar ao poder. Agora eu vou falar sobre fatos para entender a Revolução Cubana e seus desdobramentos. Vou falar um pouco agora sobre o cenário pré-revolução. Em 1889, como consequência da Guerra Hispano-Americana, o controle da Cuba ela passou da Espanha para os Estados Unidos. Na década seguinte, o país ele viveu um período entre altos e baixos, entre prosperidade e crise política com diversas intervenções americanas. Bom, dando continuidade sobre os fatos para entender a Revolução Cubana, meu nome é Lohane e eu vou falar sobre o primeiro ataque. O marco inicial da Revolução Cubana foi o ataque ao quartel de Moncada em Santiago de Cuba em 26 de julho de 1953. Liderando 165 guerrilheiros, Fidel buscava acender a revolta entre a população para depor Fulgêncio Batista. Mas o ataque falhou miseravelmente, com grande parte dos guerrilheiros sendo detidos e até mesmo mortos. Daí Fidel e Raul foram detidos e condenados de 15 a 13 anos de prisão. Daí foi nesse julgamento que Fidel falou uma das suas frases mais famosas, que no caso é "a história irá me absolver". Dando continuidade, agora eu vou falar sobre o exílio no México. Cedendo às pressões e acreditando que seria uma propaganda positiva, Fulgêncio Batista decidiu anistiar os opositores em 1965, libertando também Fidel e Raul. Livres, os irmãos Castro se exilaram no México, de onde organizaram uma nova força revolucionária. Lá eles conheceram o argentino Ernesto, que se chama Che Guevara, e receberam o treinamento de Alberto Baio, que participou da Guerra Civil Espanhola. Agora sobre o desembarque do Grama. Bom, o movimento de 26 de julho atravessou o Mar do Caribe e desembarcou em Cuba no dia 25 de novembro de 1956, com capacidade para no máximo 25 passageiros. Em terra, foram rapidamente supridos pelas forças de Batista. 20 sobreviventes se refugiaram na selva de Sierra Maestra, dando início a uma nova guerrilha. Falando agora sobre os desdobramentos, inicialmente, Cuba não tinha se autodeclarado socialista, mesmo que a sua relação com a União Soviética mostrasse o contrário. Mas essa declaração deixou de ser implícita e passou a ser admitida em 1961, quando os Estados Unidos tentaram invadir Cuba por meio das Baía dos Porcos. Fora isso, pode-se dizer que Cuba foi a ponta de lança da União Soviética na Guerra Fria, pois em 1962 os soviéticos tentaram alocar mísseis nucleares em Cuba, e este foi um dos períodos em que a humanidade mais esteve perto de enfrentar uma guerra nuclear. Bom, era isso que tínhamos para dizer, essas são as referências.
E muito obrigado pela sua atenção.